E após uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Isaac Falcão, disse que, sem uma resposta do governo, os protestos de servidores tendem a se intensificar. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar a partir de agora com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, ministro. Eu já emendo minha primeira pergunta, porque eu gostaria que o senhor nos dissesse justamente se esse é o momento para tratar de reajustes salariais, se o senhor entende que o governo vai ter que fazer uma força-tarefa justamente para brecar esse tipo de protestos e, por fim, se o senhor vê no horizonte a necessidade de renegociar esse reajuste previsto e discutido para policiais federais. Bom, primeiro, bom dia, a todo o time aí da Jovem Pan. Dizer que nesse momento, em que o Brasil se recupera, de todos os danos que essa pandemia, que é a maior pandemia da história da humanidade nos últimos 100 anos, causou não apenas no Brasil, no mundo todo, é muita falta de sensibilidade, principalmente dos estratos mais altos, de todos os movimentos que nós vimos até agora, são de servidores que ganham bem acima de 25 mil, em média 30, alguns bem próximo do teto de 40 mil, Então é a elite do funcionalismo público brasileiro e acho que eles precisam colocar a mão na consciência, saber que o Brasil e o mundo passam por uma situação muito complexa e que precisaria da união e do esforço de todos. Eu considero que é completamente despropositado nesse momento esse conjunto de atitudes que vêm sendo tomadas. Isso também tem acontecido com os auditores do Ministério do Trabalho. A gente tem dialogado com eles e eu espero que o bom senso e o equilíbrio a favor do Brasil seja o final desta conversa com a parte alta do funcionalismo público federal. Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Amanda, está à sua disposição. Ministro, bom dia. O senhor falou em elite do funcionalismo público, mas os policiais federais também fazem parte dessa elite, Um delegado ganha hoje mais de 20 mil reais e é uma sinalização já de alguns ministros do STF que se uma dessas categorias, no caso policiais federais, rodoviários federais, tiverem aumento e essa questão for judicializada, o Supremo pode estender esse aumento, ou seja, obrigar o governo federal a dar aumento para toda a categoria de servidores públicos, mais de 1 milhão. A gente sabe que cada um ponto percentual de aumento para esses servidores tem um impacto de 3 bilhões de reais nos cofres públicos. Não tem dinheiro em caixa para fazer isso agora. Como é que o governo, o presidente Bolsonaro, vão resolver essa pendência? Ele tem mais alguns dias para sancionar o orçamento e definir que categorias, ou se só os policiais federais, rodoviários federais serão beneficiados. Bom, primeiro a gente tem que lembrar, que os policiais federais e os rodoviários federais, os agentes principalmente, eles têm uma diferença salarial bastante significativa do topo, e da elite dos servidores públicos, A visão que tinha o governo e o presidente era de tentar fazer um equilíbrio, já que essas duas forças são tão importantes quanto as demais e elas têm uma questão adicional, tanto os policiais federais quanto os rodoviários federais. Qualquer um deles sai hoje de casa e não sabe se volta, porque eles enfrentam a criminalidade. Então, eles têm... isso não acontece com o trabalho, por exemplo, dos auditores, que é o que fizeram uma reunião ontem, É muito raro. Agora, é do cotidiano da atividade de cada um dos policiais federais, dos policiais rodoviários federais, esse risco que é permanente e iminente. Então, fazer com que eles consigam ter uma condição de similaridade, não é nem de igualdade, com aquelas carreiras que estão no topo da pirâmide do funcionalismo federal, na minha opinião, era algo justo. O que precisa ter paciência, e aí auditores fiscais de outras categorias sabem que o Brasil precisa vencer o ano de 2022, recuperar a sua economia e, com isso, controlar a pandemia, como nós já vemos controlando, para depois poder fazer
eventuais reajustes. O que a gente tem, na verdade, é uma grande mobilização que tem um perfil ideológico aí, né? A gente está vendo, por exemplo, presidente Lula, né, ex-presidente, né, falando na possibilidade de rever a reforma trabalhista, né? Tudo isso por quê? Porque os sindicatos perderam a sua fonte de financiamento, dentre eles os sindicatos dos servidores públicos. Ministro, para girar os assuntos, agora eu peço a pergunta de Ricardo Salles. Onix, justamente esse ponto do presidente Lula, a Gleisi Hoffmann e todos aqueles lá da turma do PT, que vem já de antemão anunciando na sua imaginada vitória eleitoral, que eu acredito não acontecerá, já dizendo que vão revogar a reforma trabalhista e que isso beneficiaria o trabalhador. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, Ricardo, primeiro, eles têm que estudar, né? Aliás, eles não gostam de estudar, assim como não gostam de trabalhar. O Lula sempre viveu do suor dos outros. O movimento sindical que o PT cooptou sempre viveu os seus líderes do trabalho, do suor das outras pessoas. Então, quando veio a reforma e retirou o imposto sindical obrigatório, pode ver que murchou o movimento sindical. Por quê? Porque o trabalhador brasileiro, quando o sindicato é ativo, eu fui sindicalista. Eu presidi o sindicato da minha categoria, dos médicos veterinários do Rio Grande do Sul, ajudei a formar a Federação dos Médicos Veterinários no Brasil. Então, eu conheço, e bem, esse sistema e o que nós enfrentávamos aqui no Brasil. Então, esse é o ponto. Depois tu vai olhar o que foi feito na Espanha, não guarda nenhuma proporção com o que foi feito no Brasil. No Brasil, todos os direitos foram mantidos. Tiveram simplificações, tiveram flexibilizações, sim, mas o 13º está garantido, a demissão imotivada está protegida, as férias regulares estão e ninguém ganha menos do salário mínimo. Ou seja, no Brasil, o que foi feito foi um conjunto de ações que permitiu, por exemplo, que no meio de uma pandemia, quando o governo do presidente Bolsonaro deu os estímulos adequados, como o BEM, que manteve 11 milhões de empregos formais no Brasil, como o Pronamp, que permitiu que milhões de micro e pequenas empresas ficassem de pé durante o fecha tudo, o que aconteceu? O Brasil respondeu e nós geramos, em 11 meses, num único ano, 3 milhões de empregos. Comparação com o governo Dilma. O governo Dilma, nos últimos 2 anos, destruiu 2,5 milhões de empregos e não tinha uma pandemia. A diferença entre a gente, o governo Bolsonaro e os governos do PT é que, primeiro, vai para o 4º ano sem nenhum caso de corrupção. E segundo, o governo Bolsonaro serve ao Brasil. O Lula e a sua quadrilha se serviram do Brasil e não vão voltar para fazer isso. Ministro Onix, perdão, nosso tempo está curto. Aproveitando que o senhor falou sobre emprego, qual a situação agora em 2022 para quem procura um trabalho no país? Quais setores devem abrir vagas, salários, as exigências aos profissionais e as atualizações do programa O Jovem Aprendiz? Bom, o programa Jovem Aprendiz, que foi matéria de um jornal ontem que cravou que essas alterações iriam acontecer, não. Tem apenas um grupo de trabalho, tripartite, governo, trabalhadores, empregadores, para discutir um programa que teria um potencial de ter 1 milhão de vagas para jovens e tem 500 mil. Então, alguma coisa está errada. E já tem 21 anos. Nós precisamos mergulhar nesse universo, procurar entender para futuramente, porque esse grupo de trabalho vai até abril, né? Para futuramente poder se propor melhorias para permitir que a gente chegue a 1 milhão de vagas para jovens. Um dos graves problemas que nós temos hoje são os nem-nem, aqueles 7 milhões e 800 mil jovens entre 18 e 24 anos que nem trabalham nem estudam. Se eles não tiverem uma oportunidade para provar o seu valor, como é que eles conseguem acessar o mercado formal de trabalho? Um outro problema grave, as empresas brasileiras se queixam de que a qualificação do nosso trabalhador, na média, ela é insuficiente. Então, nós temos uma série de gargalos no que diz respeito à geração de emprego e renda formal, e o Brasil funcionou muito bem esse ano, vai chegar a mais de 3 milhões de vagas, não há paralelo nos últimos 20 anos, dentro de uma pandemia,
E nós vamos, nesse ano 2002, eu tenho certeza que nós vamos superar folgadamente a casa dos 2 milhões de empregos formais. Mas há uma realidade de 40 milhões de brasileiros que estão na informalidade que precisa ser olhada com muita atenção, com muito carinho e com uma visão solidária de poder abrir oportunidades para que eles possam ter uma rampa de acesso da informalidade para a formalidade. Isso, até o final do mês, nós vamos anunciar um programa que eu tenho certeza que vai fazer a revolução do bem em busca da oportunidade do trabalho para os jovens no Brasil. Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, agradecemos demais pela participação. Até uma próxima. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia também, ministro.